Boa tarde, galera. Beleza? Dando continuidade aos nossos conteúdos, aos nossos assuntos, a aula de hoje é sobre as formas de conhecimento, ou seja, quais são as maneiras ao longo da história da humanidade que nós construímos, que nós elaboramos para conhecer as coisas. Tranquilo? Bom, se a gente parar para pensar, essas formas podem ser categorizadas em 5. Que 5 formas de conhecimento são essas? Bom, são elas o chamado conhecimento vulgar, ou conhecimento do senso comum, o conhecimento mítico, o conhecimento religioso, o conhecimento científico e, por fim, o quinto, o conhecimento filosófico. Nós vamos ver em detalhes cada um deles e como, de certa forma, nós utilizamos esses conhecimentos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Tranquilo? Bom, eu vou fechar aqui apenas para apresentar o slide para vocês, para nortear a nossa aula, e aí a gente vai alternando. Bom, como eu havia dito, formas de conhecimento. Bom, elas estão divididas, vamos assim dizer, em 5 categorias. O conhecimento vulgar, ou senso comum, como eu havia dito, conhecimento mítico, conhecimento religioso, o conhecimento científico e o filosófico. O que é o conhecimento vulgar ou senso comum? Bom, o conhecimento vulgar ou do senso comum é o conhecimento geral, conhecimento que todo mundo tem acesso. São as chamadas opiniões. Quando o livro de vocês trata, por exemplo, como conhecimento do povo. Por que um conhecimento do povo? Porque é um conhecimento que não precisa de provas. É um conhecimento que não precisa de verificação. É só uma opinião. Todo mundo acaba tendo uma opinião dentro da ideia do senso comum para dar sobre qualquer coisa. E como não há a necessidade de investigação, ele pode ser verdadeiro ou falso. Mas como a gente quase nunca se debruça, ou seja, vai investigar aquele conhecimento no senso comum para saber se de fato é falso ou se é verdadeiro, ele está lá posto. É muito comum a gente encontrar esse conhecimento do senso comum nos ditados populares, por exemplo. O livro de vocês apresenta alguns exemplos bem comuns. Quando, por exemplo, as pessoas dizem filho de peixe, peixinho é. Numa clara manifestação de que se seu pai tem uma determinada profissão ou tem determinados traços psicológicos, é natural que você também os tenha, ou seja, é natural que você se pareça com ele, já que você é filho dele. Na prática, a gente sabe que não funciona bem assim, mas no geral, o conhecimento do senso comum não está preocupado em investigar essas questões. Então, é um conhecimento sem referência, um conhecimento sem fundamento, é só uma opinião. Esse é o conhecimento baseado no senso comum. Tranquilo? Bom, seguindo para o segundo tópico, o conhecimento mítico é o conhecimento que está amparado pelo mito. Vocês bem lembram, a gente estudou mitologia e vocês perceberam que o mito nada mais é do que uma explicação fantasiosa de fenômenos naturais, de determinadas realidades específicas. Era muito comum que o mito fosse parte da história fundadora de uma determinada
civilização, de um determinado lugar, de um determinado povo. Quando a gente diz, por exemplo, vamos estudar os mitos gregos, nós vamos estudar as histórias que eram contadas para justificar a origem grega. Todo povo tem seu mito fundador. O mito normalmente ele lança a mão de elementos fantásticos, ou seja, de fantasias que vão além dessa realidade que nós estamos. É muito comum dentro da ideia do pensamento mítico atribuir fenômenos naturais à vontade dos deuses. Atribuir, por exemplo, uma tempestade a um deus específico, a sorte a outro deus, a fertilidade a outro deus. Então, seriam maneiras de explicar uma realidade que, no momento histórico em que isso ocorre, ainda não havia uma outra explicação possível. Por exemplo, quando vocês estudaram a mitologia grega, vocês viram que no momento em que a mitologia grega era considerada como uma verdade, ela era a explicação de tudo que existia. Com o surgimento da filosofia, ou seja, de um pensamento racional, o mito vai sendo deixado de lado. Ele vai ficando à parte e a filosofia passa a nortear as explicações. Então, isso, de certa forma, acontece em praticamente todas as estruturas sociais. Enquanto não há uma explicação racional, segura, possível, o mito dá conta dessa explicação. O mito acaba sendo responsável por explicar essa realidade. Ok? Tranquilo? Então, eu vou para o slide apenas para vocês acompanharem a linha de raciocínio. Mas vocês terão acesso a esses slides. Bom, como eu estava falando, o conhecimento mítico que está posto aqui e os tópicos eu já expliquei anteriormente. E agora a gente avança para o conhecimento teológico ou religioso. É muito comum que esse conhecimento teológico religioso faça parte hoje muito mais da nossa realidade do que, por exemplo, o conhecimento mítico. Por que o conhecimento teológico ou religioso faz parte da nossa realidade hoje? Porque todos nós temos uma religião, todos nós acreditamos em Deus. Então, acreditar em Deus, fazer parte de uma religião, dialoga com esse conhecimento teológico ou religioso, como a gente costuma dizer. E o que seria esse conhecimento teológico ou religioso? Bom, ele refere-se às verdades reveladas pela sabedoria divina. Que verdades são essas? O que é a Bíblia? O que são os livros sagrados das diversas religiões que existem? Bom, são a história daquela religião, são as revelações que Deus fez para um determinado povo. Então, o conhecimento de Deus através da fé, da crença religiosa. Quando a gente lê a Bíblia, é natural que a gente leia a Bíblia como os ensinamentos de Deus, como os ensinamentos de Cristo, trazidos para nós, traduzidos para nós, a partir da figura de Deus, a partir da figura de Deus. Então, é parte de tudo isso que nós somos, é parte de tudo isso que estudamos e temos acesso como conhecimento divino, como conhecimento teológico, como conhecimento religioso. Tranquilo? Vamos para o próximo tópico. O crente é aquele que aceita de forma dogmática
O que é um dogma dentro do conhecimento teológico ou religioso? O dogma nada mais é do que uma verdade sagrada, ou seja, uma verdade que é inquestionável. É uma verdade que faz parte da vida do religioso sem que ele precise de provas, sem que ele precise de manifestações que expliquem aquela determinada prova. Então, é muito comum que um religioso simplesmente acredite em Deus. Por exemplo, eu acredito em Deus e não preciso pedir provas da existência de Deus. Você acredita em Deus, em momento nenhum você vai questionar se Deus existe, se Deus não existe. Ou você tem fé, ou você não tem fé. Mas você não precisa de provas para a existência de Deus, para a manifestação da ideia de Deus. Tranquilo até aqui? Vamos para o próximo tópico. Bom, a fé, ela é, como eu disse antes, ela não precisa de provas e ela é mítico-intuitiva e não racional, analítica. O que isso quer dizer? É mais ou menos o que eu havia dito antes. Ela não precisa de maneira nenhuma de uma prova, ela não precisa ser pensada, ela não precisa ser elaborada, ela não precisa de um texto que justifique a existência daquilo. Você sente. É muito comum que as pessoas que têm muita fé, a gente ouça elas dizerem o seguinte: ah, eu tenho muita fé em meu coração. No coração, ela sente, ela não precisa refletir, ela não precisa racionalizar a fé. Tá tranquilo até aqui? De boas? Então vamos para o próximo tópico, que é o conhecimento científico. Bom, o conhecimento científico, como ele é o mais próximo hoje, acho que de todos é o mais próximo da nossa realidade, por que que ele é tão importante? Por que que ele é tão relevante para a sociedade? Primeiro porque ele é um conhecimento baseado em técnicas, baseado em métodos, baseado em ferramentas. É um conhecimento seguro, por quê? Porque todas as pessoas que seguirem aquele método, todas as pessoas que seguirem determinadas regras que são estabelecidas por esse tipo de conhecimento, é, eles vão alcançar o mesmo conhecimento, o mesmo tipo de verdade. Por exemplo, a matemática é um conhecimento científico. A física, a química, a biologia, todos esses são conhecimentos que seguem métodos, são conhecimentos que seguem receitas e que podem ser verificados. Quando você vai à farmácia, por exemplo, e compra um comprimido e compra um remédio, você não se pergunta: será que esse remédio vai funcionar? Será que esse remédio vai servir para o que eu estou precisando? Será que esse remédio não pode me fazer mal? Todas essas perguntas, elas são possíveis. Mas sabe por que a gente quase nunca faz essas perguntas? Porque a gente acredita no método científico. Porque o método científico tem se provado eficiente ao longo dos anos e a gente tem, de certa forma, recebido os benefícios desse conhecimento. Desse conhecimento seguindo uma regra, desse conhecimento seguindo etapas. Tranquilo? Até aqui está dando para compreender tranquilamente? Ok. Bom, o conhecimento científico também, ele não, diferente da religião, ele não constrói verdades absolutas. Ele não constrói verdades acabadas. Não, pelo contrário. Ele constrói verdades dentro de tempos. Por exemplo, a ciência, ela constrói uma determinada verdade e aquela verdade se mantém durante um tempo.
Depois, ela pode sofrer uma ampliação. Ela pode, inclusive, ser deixada de lado em prol de uma verdade mais ampla, em prol de uma verdade que comunique, que dê conta de um conhecimento maior. Então, o conhecimento científico, apesar de nos oferecer verdades seguras, essas verdades não são permanentes. Elas podem avançar para outras verdades. Por isso que a gente diz que o conhecimento científico está sempre se ampliando, ele está sempre construindo formas mais consistentes de explicar uma determinada realidade. Tranquilo? Vamos para o próximo tópico? Bom, a ciência usa um método empírico-analítico, ou seja, ele realiza a experiência e analisa essas experiências. E como eu disse antes, ele é um conhecimento inacabado, ou seja, ele está sempre se construindo, se reelaborando, se refazendo. Tranquilo? Então vamos para o próximo tópico. Deixa eu só voltar aqui. Conhecimento filosófico, que é o quinto tópico. O que é esse conhecimento filosófico? Bom, o conhecimento filosófico investiga a coerência lógica das ideias. Ele é uma forma de conhecimento essencialmente crítica, ou seja, ele está sempre tentando identificar os problemas dentro de uma determinada sociedade e criticar esse problema na tentativa de resolvê-lo, na tentativa de solucioná-los. Logo, o conhecimento filosófico busca uma compreensão profunda dos fenômenos na ordem geral do mundo. E, para além de como o mundo é, a filosofia ela também pensa como o mundo deveria ser ou como ele poderia ser. E o conhecimento filosófico, ele não é um conhecimento particular como a ciência. Ele é um conhecimento universal. Como assim, Theo? Não entendi. Vamos lá. Bom, a ciência, ela parte de pontos específicos da realidade. Vamos supor, por exemplo, que alguém tenha, sei lá, um problema de saúde qualquer. Vou pensar numa tosse. A ciência vai partir daquele ponto da tosse para investigar quais são os medicamentos que vão curar aquela tosse. Então perceba, ela partiu de um ponto particular. A filosofia não. A filosofia vai analisar o todo, o universal. Vai analisar, por exemplo, qual a importância da ética na vida em sociedade. Qual a importância geral da ética? Então, como a ética, por exemplo, afeta a vida de todas as pessoas e não apenas de uma pessoa. Como a política, por exemplo, afeta a vida de todas as pessoas e não de uma pessoa. Por isso, a filosofia é um conhecimento geral e não um conhecimento particular, como é o caso da ciência. Tranquilo até aqui? E por fim, a gente chega no tópico porque há o que há e não o nada. Então, como eu havia dito antes, a filosofia vai estar se questionando sempre sobre as diversas coisas que existem. A morte, qual o sentido da vida, a existência de Deus, as angústias que nos invadem diariamente dentro desse contexto. Então a filosofia ela está sempre investigando, ela está sempre buscando coisas novas. E essa busca permanente é o que torna a filosofia pulsante. É como se ela estivesse viva. Na verdade, ela está viva, porque ela está sempre buscando o novo, ela está sempre buscando conhecimentos. Tranquilo até aqui? Beleza? Gente, é o seguinte. Bom, com essa explicação, vocês irão responder às atividades do capítulo. Os números estão aí no slide. E eu vou para a próxima aula, que é na outra semana, nós vamos fazer uma live para corrigir as atividades e para tirar as dúvidas. Tranquilo? Então dá uma estudada, se ficou alguma dúvida, anota no caderno. A gente vai se encontrar e vai tirar todas as possíveis dúvidas que vocês tenham.
Tranquilo? Então, fiquem em casa e um forte abraço. Tchau, tchau, gente.